Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa que é gravado aqui no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaia Melo, sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no coração da capital paulista. Você que já nos acompanha sabe que o programa Controle Externo é um programa do Tribunal de Contas Paulista que fala sobre a sua atividade, sobre o fiscalizar do dinheiro público, sobre as boas práticas na área da gestão, entre outros assuntos. A transmissão sempre se dá pelas redes sociais do nosso Tribunal de Contas, inclusive faço menção especial ao nosso canal no YouTube. Peço para que você, se não conhece o nosso conteúdo, vá até lá, inscreva-se e acompanhe tudo, inclusive as transmissões ao vivo das nossas câmaras e da sessão plenária toda quarta-feira. Você tem conteúdos jornalísticos, lives, cursos, uma série de materiais bastante interessantes, incluindo esse nosso programa. Estamos também nas principais plataformas de podcast da podosfera mundial e, claro, em uma parceria muito importante da Rede TCESP, com mais de 100 TVs câmaras espalhadas pelo estado de São Paulo, mais de 70 emissoras afiliadas à Rede Comunitária de Televisões Paulista e a TV Alesp, aqui passando para você o nosso conteúdo toda semana. Obrigado pela sua audiência, não importa qual seja a plataforma, mas que continue consumindo o nosso conteúdo aqui do Tribunal de Contas, feito com muito carinho para o cidadão, para a cidadã paulista. Bom, o programa Controle Externo de hoje conta com uma presença bastante especial e fico feliz de tê-lo de volta aqui à nossa cadeira na posição de entrevistado, o nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Edgar Camargo Rodrigues. Doutor Edgar, mais uma vez, obrigado pela generosidade em tirar uma faixa da sua agenda para nos atender. Com muita honra, muito prazer, Fernando. Estamos de volta, como você disse, para esta segunda temporada. Muito bem. Do Controle Externo. Ainda estamos por aqui. Vamos falar sobre isso. Sim, fica à vontade. Muito bem, ainda estamos por aqui. Eu vou apresentar, se você não viu a nossa primeira entrevista com o doutor Edgar. O doutor Edgar é integrante da Corte de Contas Paulista desde 1991. Foi presidente do tribunal por 5 vezes, em 1994, em 2001, em 2009, 2014 e mais recentemente em 2020, bem no auge da pandemia de Covid-19. Natural de São Paulo, formou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, em 1973. Também nós temos aqui no seu registro, ele integrou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como servidor, integrou por meio de concurso público a Casa de Leis do Povo Paulista. Já no Poder Executivo, exerceu, entre outras, as funções de presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Previdência do Estado, o IPESP, foi membro do Conselho Consultivo do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, integrou o Conselho Fiscal da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, a Fundação SEAD, e o Conselho Curador da Fundação Memorial da América Latina e foi secretário adjunto da Secretaria de Estado de Governo, uma das principais pastas para o funcionamento do Executivo Paulista entre os anos de 87 e 90, saindo de lá em 1991, estando aqui conosco desde então. Doutor Edgar, uma vida dedicada à vida pública e a cuidar das coisas que são do bem comum dos cidadãos. Esse é o resumo? Mas prestando atenção agora nessa remissão que você fez à vida profissional, chegando ao tribunal em 91, acho que as pessoas que assistem vão falar, poxa, mas esse cara é tão velho, né? E você sabe que eu estou fugindo um pouco onde a gente se classifica, né? Porque o termo velho hoje é pejorativo, né? É um desapreço, o velho é aquilo que se descarta, que não tem mais utilidade. Não é como antigamente, que você falava a velha academia com saudade, né? Você se referia a uma velha canção também, com poesia e tal. O velho era bonito, né? Agora passou a ser depreciativo, então eu estou evitando, não, velho não. Idoso, eu também não gosto, porque idoso é muito funcional, é muito chapa branca, né? Você vê fila do idoso, vaga do idoso, estatuto do idoso, né? Que coisa mais institucional, também idoso não serve. Então, eu tenho de tempos a esta parte me classificado como antigo. Porque antigo, veja, o antiquário, ele tem lá peças de razoável valor, né?
ainda úteis, se não na integridade, a parte delas, com alguma utilidade, onde eu me classifico, me considero, e pode ser aproveitado. Então, eu estou nesta zona de conforto de me considerar antigo. Mas resolvi um upgrade. Já não, sim, clássico. Clássico? Clássico. Os pronto. clássicos não saem de moda? Sim, mais ou menos por aí, para a gente se sentir bem a essas alturas da vida. É isso, tem o vintage também, né? Se quiser usar uma coisa mais internacional, né? Nossa, é mais moderno e tal, e é respeitado. Então, vamos por aí. Isso, retrô eu também não gosto. Não, retrô não. Retrô passa ruim. retrógrado, uma coisa... Não, retrógrado também não é bom, é que nem velho. E você vê que essas questões de chamar de velho, idoso e tal, é tão ruim que criou-se até para o preconceito um termo bonito, etarismo. O etarismo. Etarismo é bonito, não é velhismo, idosismo. Etarismo eu gosto. Mas olha, doutor, é muito interessante a gente fazer essa análise, porque em determinados momentos da vida, acho que de tempos em tempos, acho que nós devemos passar em revista aquilo que nós fizemos, aquilo que nós já deixamos, porque eu acho que no final, para não ficar, que é outra palavra que eu não gosto, né, já que hoje nós estamos aqui brincando com a etimologia, nós estamos brincando com a origem das palavras, o significado delas também, por que não? A questão do saudosismo, eu acho isso pesado. Eu acho que a gente tem que falar de legado. Legado, olha que bonito, não gostei. Ué, o que deixamos, né? Nas nossas passagens pelos lugares? Ok, deixou saudades, certo, mas promoveu alguma mudança, fez algo de diferente? Acho que isso também é interessante de se analisar, não é? Importante, Fernando, claro que sim. Eu acho Você que captou bem a mensagem. É um ponto pensar no legado essencial que deixamos. Pois é, e aqui no caso, o senhor completa 32 anos de dedicação ao Tribunal de Contas. Há essa notícia, né, de que está prestes a encerrar essa carreira, sim, se Deus né, quiser. Na vida pública. E como é que o senhor vê, então, esse momento, né, com essa trajetória aqui no Tribunal de Contas de 32 anos? Bastante tempo. Eu vejo bem, Fernando, plenamente confortável. A sensação é de quando você termina um livro, um bom livro. Bom, você já deve ter sentido essa sensação se você gosta de ler. Quando você termina o livro, na última página, parece que você concluiu e fez alguma coisa. Você conclui uma obra, né? Especialmente quando o livro é bom e demorado, grande. Não. Eu me sinto fechando a última página de algo que eu completei no Tribunal de Contas e na vida pública. É uma satisfação. Satisfação. Eu acho que terminei o livro, li inteirinho, não fiquei devendo, não pulei página. Porque tem muita gente que lê pulando as páginas, né? Não, fiz tudo direitinho, eu acho. E isso que é bacana, né? Poder fechar essa obra com essa satisfação de dever cumprido. Muita coisa aconteceu nesse período, né, doutor Edgar? Certamente. Como eu disse, presidente da Corte de Contas por 5 vezes. É verdade. Né, como nós anunciamos aqui. Falando nesse legado, a gente pode falar em avanço, que o serviço público andou, que a qualidade de vida dos cidadãos, a gente aqui especificamente falando do povo paulista, evoluiu, tendo em vista o trabalho fiscalizatório do tribunal. Aquele tribunal que o senhor encontrou em 1991 e o tribunal que o senhor deixa, né, em breve, em 2023, muita evolução? Muito, são coisas muito diferentes. Eu cheguei numa época em que a Constituição de 89 era muito nova, né? Eu cheguei em 91, 2 anos depois da Constituição. O Roque já estava aqui, o Roque Cittadini, e em seguida vieram outros conselheiros para implementar as políticas que a Constituição apontava e a missão e os deveres dos tribunais de contas. Tudo muito novo, né? E era muito importante implementar essas novas obrigações. E o tribunal evoluiu de uma maneira fantástica. Acho que todos entendemos muito bem aquilo que deveria ser construído e feito, e estamos construindo até hoje, né? O tribunal vem se aperfeiçoando, ele vem se modernizando, e eu vou situá-lo numa questão que me parece muito importante hoje em dia, né? Você deve estar percebendo certo tumulto entre os poderes da República, vamos chamar assim, né? Não é uma coisa tranquila, não é uma coisa harmônica, há uma disputa
parece que uma disputa ou de poder ou de predomínio de um sobre o outro. Comenta-se muito da intervenção do judiciário no legislativo e vice-versa, e o executivo no legislativo. Então, neste tumulto que se espraia por toda a nação, os tribunais de contas têm se colocado como organismos absolutamente confiáveis, porque eles não se abalam nessas questões. Entre todas as instituições do Estado, são os tribunais de contas que são infensos a essas, digamos, a essas interferências de uns nos outros. Então, ele está sempre no mesmo lugar. O importante é que se coloque dessa maneira sempre, sem intervenção ideológica ou política, ele não se mistura, né? E se torna uma instituição absolutamente confiável, especialmente em termos de grande ebulição, como estamos vivendo, né? Os tribunais de contas são altamente confiáveis. E qual que é o segredo para isso, doutor Edgar? Como é que se cria uma história, como é que se fia uma história dessa maneira, né? Porque realmente nossas atribuições estão bem claras na Constituição, né? Cada estado tem também o seu tribunal, o seu papel. Não é fácil manter-se dessa maneira, a democracia muitas vezes sendo golpeada duramente, mas ali fica firme, né? Mesmo com tentativas de diversas formas. Uhum. E o tribunal, qual que é o segredo? Como é que se faz uma coisa dessa? Eu creio que é a qualificação do tribunal, né? Como instituição que não pertence a nenhum dos poderes. Sim, essa independência. Essa independência é fundamental, né? A Constituição, digamos, quando eu digo Constituição, é a formação, né, dos conselheiros, não a Constituição da República. Sim. A Constituição do corpo dos tribunais de contas é muito interessante também, porque ela é múltipla, ela é composta por cidadãos de diversas áreas da sociedade, ela não tem uma forma fixada, não é por eleição, mistura de indicação do governador ou do presidente da República ou do Congresso, Ministério Público e auditores, enfim, se forma um corpo estável, é importantíssimo que seja estável, né, para assegurar esta independência. É muito interessante que a Constituição tenha pensado nisso e criar organismos infensos a qualquer sorte de ebulição, né, no restante da administração. Por isso ele permanece como uma nave tranquila, segura. E continuamos a fazer isso, né? Nessa questão também, nós sempre, lamentavelmente, vemos, né, no noticiário casos de corrupção, servidores de determinada esfera que são pegos, que são flagrados, enfim. O Tribunal de Contas, nós aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é uma história muito limpa, né? Dessa qualificação dos seus servidores, dos nossos, e eu digo desde a base, né, dos nossos auxiliares, dos nossos agentes, dos nossos fiscais que vão às ruas, que vão a campo para colher as informações, né, que fazem também esse input de informações, porque hoje é tudo digitalizado. Isso é muito bonito de se ver. Interessante você ter esta visão, esta abordagem, porque também sinto assim. E eu vou lhe dizer, como você lembrou, eu estive no Legislativo, depois passei pelo Poder Executivo, sempre aprendendo nos lugares onde a gente frequenta, procurando tirar o máximo possível de lições, e finalmente aqui no Tribunal de Contas. Aqui foi o local onde eu encontrei pessoas de absoluta integridade, sabe? Não honestidade, só porque honestidade é obrigação. Isso. Né? Mas integridade funcional é uma virtude. E foi aqui no Tribunal de Contas. E como você diz, desde a base dos nossos fiscais, atividade meio, e finalmente chegando aos conselheiros. E dignidade profissional. É aqui. Encontrei aqui. Isso dá um orgulho muito bacana, né? Porque tem gente que quando você pergunta, né, doutor, o que você faz, onde você trabalha, tem gente que é meio assim de dizer, tem gente que... Não, aqui é um orgulho, eu sou um servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nossa atividade é fiscalizar, zelar pelo bom uso do recurso público, da boa administração pública, da boa gestão. Isso é muito bacana e é algo que a gente vê e espero, né, a gente quer que isso aconteça nos outros tribunais, que aconteça no Brasil e que esse espírito, né,
permeie todos os outros ambientes, inclusive no ambiente privado, né? E como um país como um todo. A integridade, acho que o senhor diz, essa é uma palavra muito forte. Né? Falar que uma pessoa é íntegra, que algo é íntegro, enfim, no momento em que nós vivemos tantas questões que tentam minar, né? Como a maresia que corrói, aos poucos ir corroendo a integridade. Integridade é a grande palavra para um cidadão de bem, para um gestor público, para qualquer pessoa. Isso. O tribunal aqui leva muito em conta esse aspecto da integridade. E eu posso lhe garantir, isto vem da base, vem de todos os nossos funcionários e chega ao topo com os conselheiros. E os funcionários, os nossos servidores, os colaboradores, né? Eles têm ampla consciência do que fazem e não esperam resultado imediato, porque é importante você, num trabalho, não esperar imediatamente o resultado, mas saber que o seu trabalho é importante. Cada um dos nossos funcionários sabe que aquilo que ele está fazendo é importante para um resultado maior. É isso que eu considero como um espírito de integridade do nosso tribunal. E você colocou muito bem. Mas eu queria inverter um pouco, Fernando, se me permite, claro, o ritmo da nossa conversa, para falar um pouco de você. Sim, porque você está aqui sempre, em todos os episódios, sim, em todas as temporadas, nos recebendo com tanta simpatia, com tanta verve, com essa facilidade de comunicação. Quero dizer que você é um grande comunicador. Para aqueles que não assistiram, no encerramento do CAPEFIS, que é o encontro anualmente fazemos com os nossos funcionários da fiscalização, o Fernando nos brindou com um encerramento, né, de uma palestra motivacional, tipo stand-up comedy. E é um comunicador excelente, ele nos entreteve com um grande tempo, com muito humor, com muita simpatia. Olha, nos fez assim, encantados com a sua presença e sua capacidade. É um homem de talentos recônditos, isso não sabia dessa história. Então fala um pouco de você. Você gosta de estar no tribunal, você chegou há pouco tempo aqui. O que você acha da gente? Vamos falar. Invertemos a entrevista. É interessante, é interessantíssimo isso, doutor Edgar. Até por esse primeiro momento, inclusive, de inverter, porque é difícil estar no papel do entrevistado. Ser um entrevistador é muito cômodo, né? Mas eu esse ano completo 20 anos de carreira na comunicação. Comecei aos 15 para 16 anos, né, lá no interior de São Paulo. São 21 anos de carreira. E passei por redações, jornais, revistas, emissoras de televisão, enfim, até chegar aqui atendendo ao convite do Dr. Dimas, né? Dimas Ramalho. Que o conselheiro Dimas Ramalho me trouxe para integrar a sua equipe de gabinete e também para auxiliar na comunicação. E foi um grande desafio, porque eu nunca tive uma experiência no setor público, ainda muito jovem, em uma prefeitura lá no interior, mas quando eu cheguei aqui ao tribunal, eu pude ver a grandiosidade disso aqui. Né? Como as grandes coisas de São Paulo acontecem e passam por aqui. Né? Como nós temos uma responsabilidade muito grande ao todos os dias cruzarmos o portão da Rangel Pestana, número 315, adentrar aqui a esse prédio e fazermos o que temos que fazer, né? Cada um na sua atribuição. É de uma satisfação muito grande, porque aqui eu pude conhecer grandes pessoas em todas as áreas, né? E aquilo que falei na minha palestra, essa palestra que eu tenho a grata alegria de estar rodando em muitos lugares com ela, e quero continuar fazendo isso, dizer que uma das coisas principais nesse ponto até da integridade é você ser extraordinário naquilo que você faz. E aqui eu encontrei isso. Porque eu sou um repórter que deu muitas más notícias ao longo do tempo, né? Faz parte da minha profissão. Mas aqui eu encontrei pessoas extraordinárias naquilo que elas fazem, doutor Edgar, sabe? Né? Em todas as áreas. E isso nos motiva a continuar fazendo esse trabalho que está para completar 100 anos. Ano que vem o tribunal completa 100 anos. Exatamente. E eu quero estar aqui nos próximos 100. Sim, claro, né? nos próximos. Nas comemorações do bicentenário. Né? Mas sem brincadeira, é de uma alegria muito grande de ver como existem pessoas extraordinárias, como existem pessoas imbuídas, porque o trabalho é justamente esse, e tão somente esse. Falar da boa gestão pública. Muito bom, depoimento importante. Agora, para encerrar, como vocês falam,
fazem nas entrevistas. Para encerrar, eu estou adorando. Conta para nós, por que você é Cajuru? O apelido é uma boa história. Esse apelido vem lá da minha cidade, vem lá do interior de São Paulo. Né? Quando na faculdade, no primeiro dia de aula, os veteranos foram dar o trote, o famoso trote, nos calouros, e levaram a gente para o estúdio de televisão, para todo mundo passar vergonha, e a câmera ia passando por eles iam pondo os apelidos. Quando passou por mim, acharam que eu parecia com o Jorge Cajuru, hoje senador da República, e pegou o apelido. E curiosamente, por conta do apelido, nós fomos nos conhecer, e eu cheguei a trabalhar com ele em Ribeirão Preto. Eram 2 Cajurus? Eram 2 Cajurus. E era muito curioso, porque um não chamava o outro de Cajuru. Eu chamava ele de Jorge e ele me chamava de Fernando. Né? Então, conheci, tive uma experiência, um apelido que veio lá do interior, né? Desde a faculdade, então me acompanha em toda a minha carreira profissional. E quando vim a São Paulo, há pouco menos de 10 anos, esse apelido morreu, né? Porque ficou lá. Sei. Só que aqui no tribunal tem muita gente de lá que me conhece dessa época. E aí ressuscitou-se, né? Foi ressuscitado o apelido. Tá bom, você fica sabendo mais uma curiosidade no nosso Fernando Martins. Olha, é muito confortável ser entrevistado pelo doutor Edgar. Eu estava falando aqui, doutor Edgar, dos 100 anos do tribunal. O senhor tem aí 1/3 de história. 1/3, é verdade. Né? Completando aí 32 para 33 anos de Tribunal de Contas. O que a gente deve pensar, o senhor que, e aqui já falo, lamentavelmente está de saída, né? Mas obrigado. Eu sei que quer curtir muita música boa, muita tranquilidade, merecida. Mas o que a gente deve pensar para os próximos 100 anos, né, doutor? Porque quando o tribunal, a gênese do tribunal lá em maio de 1924... Eu não sei se pensavam nisso, né, se havia essa preocupação. Como será que vamos estar em 2024? Né? Tem gente que achava que o mundo ia acabar nos anos 2000, talvez nem estivéssemos aqui. Mas é um exercício para se fazer? Para quem está aqui, para quem vai continuar? Eu não me atreveria a projetar 100 anos, não. Acho é muita audácia? É muita audácia. Como em 1924 ninguém... Talvez fosse. Pois é. E continua sendo uma audácia, né? O mundo está tão incerto, mas... O importante é confiar no que você faz, confiar nas atribuições que você tem, nas obrigações que você tem. Cada um dá a sua contribuição. É difícil fazer projeções, mas elas não serão pessimistas, não. Tem que ser sempre otimistas, né? Acho que o tribunal vai fazer 200 anos. Sem dúvida. E assim, quando nós pensamos no material humano, que é o que faz qualquer instituição, né? Não são as paredes, não são os equipamentos, são as pessoas. Exatamente. Né? Continuar pensando na integridade, né, doutor? Manter a integridade. Manter a integridade, eu acho que é uma missão. Eu acho que essa é a missão, né, do tribunal. Eu queria também que o senhor pudesse deixasse uma mensagem também para quem nos assiste, para o nosso servidor. Nós tivemos recentemente posse de novos servidores que chegaram. Muita gente que eu encontro por aí quando fala, Fernando, mas você trabalha no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que coisa bacana, que coisa legal, queria muito trabalhar lá, queria muito conhecer lá, vocês lidam com, ainda mais em São Paulo, que é do tamanho que é São Paulo, uma coisa nababesca, 644 municípios fiscalizados, mais de 3.000 e tantos entes, né, que acabam passando, quando a gente fala das áreas todas, né, de fiscalização, aquilo é uma cidade, aquilo é um universo. Que mensagem deixar para essas pessoas, para os nossos atuais servidores que estão lhe assistindo, para as pessoas que acompanharam boa parte da sua carreira? Eu tive apenas esse privilégio de 2 anos de acompanhar o senhor, mas Obrigado. É um amigo que levo para a vida. O que a gente fala para essas pessoas, para quem vai chegar, para quem está aqui e vai continuar, com o aprendizado que o senhor teve? Continuar sendo como são, né? Para os novos, sejam muito bem-vindos. Se estão aqui é porque querem estar. E aqueles que ficaram aqui porque querem ficar. Eles têm algo a cumprir, têm uma missão a cumprir, têm uma responsabilidade para com a sociedade paulista. Isso eles souberam, sabem que têm essa responsabilidade e admitiram voluntariamente esta condição. E serão felizes se fizerem o que estão dispostos a fazer, entendendo que fazem parte de uma atividade extremamente importante e vital para a administração pública do Estado de São Paulo e também para toda a nação brasileira. O que fazem é muito importante, cada um no seu lugar, cada um
com a tarefa que lhes é deferida, né? Sejam otimistas e vamos em frente. Agora, eu tenho uma pergunta, já que essa entrevista foi tão fluida e tão bacana, o que vai fazer o doutor Edgar? Depois de aposentado, eu já tinha dito para você. Eu sei, mas eu quero saber se mudou. Não sei se acrescentou alguma coisa. Eu não sei. Eu não vou fazer absolutamente nada. Como diz, são férias. Adoro essa resposta. Férias. Eu perguntei a primeira, repito a pergunta, quem é que não gosta de férias? É verdade. Não é? Eu acho estranho alguém que vá se aposentar e fique angustiado porque tem que fazer alguma coisa. Eu não tenho que fazer mais nada. Isso é uma questão interessante da natureza humana, de achar que nós somos perpétuos nos lugares. Ninguém é. Exatamente é o livro que você leu. Você vai ler o livro até quando? Não vai fechar uma página, não vai pegar outro livro para ler? Ciclos. Ciclos, claro, são fases da vida. E vamos aproveitar enquanto ela estiver aí. Exatamente. Aí tem os netos. Tem. Não é? Tem a boa música. Tem tanta coisa para ver, fazer, aproveitar. Claro que sim. E saúde, se tiver saúde, vamos em frente. Exatamente, isso é o que a gente pede o tempo todo. E eu queria agradecer, doutor Edgar, porque o tempo passa correndo quando a gente está entrevistando pessoas que são divertidas, pessoas que têm muita história para contar e, infelizmente, o tempo é curto. Ainda me cabe essa última pergunta e também o desejo de que o senhor tenha muito sucesso, né, fora daqui do tribunal, como carregou nos últimos 32 anos, em toda a sua vida pública, e perguntar, não é fácil, não é, doutor? Uma pessoa se dedicar à vida pública. Às vezes, tem que abrir mão de momentos com a família, tem que abrir mão de momentos de um descanso, de momentos pessoais, porque está pensando numa nação, para quem está na esfera federal, e nós também, porque impacta no Brasil todo, no Estado. Essa é uma missão difícil. Para quem quer entrar na vida pública, tem que saber que tem que abrir mão de muita coisa. É o que distingue o funcionário público de todos os demais trabalhadores, né? Você não trabalha para você. Você trabalha para alguém que você não conhece, vários alguéms, é verdade. E não espera nem retribuição, nem reconhecimento pelo que você está fazendo, mas sabe que você está fazendo é digno, é muito honrado e é muito grande. Pois é, isso é muito bacana. Qualquer pessoa que está passando pela rua nesse momento, nós estamos trabalhando por eles. Sim, claro. Né? A Dona Maria está passando aí. Uma criança que vai para a creche. Paga os impostos, que nos mantém, inclusive, paga os nossos salários, todos. Né? Os trabalhadores todos, eles merecem a retribuição e terão a retribuição. O funcionário digno retribui e sabe retribuir. Doutor Edgar Camargo Rodrigues, 32 anos de Tribunal de Contas. É uma alegria sempre, nem que seja uma conversa no elevador muito rápida, ou na possibilidade de estarmos aqui diante das câmeras nos divertindo, porque isso é o mais importante. Sempre fazer, mesmo que seja um trabalho duro, esforçado, pesado, no nosso caso aqui, com a legislação, com os livros, que são sempre calhamaços, pesquisando, estudando, mas que seja divertido, cercado de boas pessoas, de boas amizades que nós vamos levar para a vida. Isso vale para a sua também. Mais uma vez, o meu desejo, o desejo de toda a equipe de comunicação do Tribunal de Contas, do gabinete da presidência, de todos os servidores que estão aqui, o nosso muito obrigado. O senhor já recebeu uma homenagem no CAPEFIS no início do ano, mas é só o começo e a singeleza daquilo que nós gostaríamos de dizer por tudo isso. E claro, né, todo clássico como o senhor nunca sai de moda. Muito obrigado, doutor Edgar. Muito obrigado, Fernando. Não posso dizer até à vista que não haverá terceira temporada, mas vamos nos ver, como se diz, nos elevadores aí, no tempo, nos corredores, e venha tomar um café comigo. Será sempre um prazer. E a você que nos acompanhou até aqui, o meu agradecimento, da mesma forma como toda semana, em mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Siga-nos nas redes sociais e saiba tudo que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza em nosso site, tce.sp.gov.br. Nesse clima gostoso que eu me despeço. Até o próximo programa.